Meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra e hoje, dia 30 de outubro, dia do ginecologista, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória dentro da medicina para vocês entenderem um pouco. Quando eu era muito pequena, sempre fui uma assim, reivindicadora de coisas, né? Na escola, na quarta série, eu fiz meu primeiro abaixo-assinado solicitando a saída de um professor. Então eu era muito, estava sempre ligada a algum movimento, participei do centro acadêmico, participei também de movimento político, sempre gostei muito de lutar pelos nossos direitos. Mas não fazia ideia do que eu queria ser, na verdade, além de ser professora, porque eu sempre quis ser professora, como a maioria das meninas, né, que crescem vendo suas mães, né, sendo professoras. Minha mãe é professora, eu tenho vários professores na família. Mas eu me lembro quando eu era pequena, eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu tive um episódio de febre que não passava, e me lembro da minha mãe me levar num pediatra, que solicitou uma série de exames e pediu para que a gente me levasse junto para ver os resultados, e todos os resultados foram negativos. E aí ele começou a investigar coisas da minha vida, né? O que estaria acontecendo para desencadear aquele processo, né? Como um processo, então, de manifestação física de algum problema psicológico. E aí foi, né, enfim, o problema era a minha troca de escola. No momento que eu conscientizei isso, a minha febre passou. E foi aí que eu me atentei pro ofício. Eu pensei, cara, olha que coisa legal. É uma profissão que você estuda sempre, toda a vida você tem que estar estudando. E você consegue tocar no íntimo das pessoas, consegue relacionar as coisas da vida dela com a saúde. Eu fiquei maravilhada. E aí, quando eu fui me inscrever pro vestibular, me inscrevi pra medicina. Entrando na medicina, eu gostava de quase tudo. Foram poucas coisas que eu não gostava. Tudo eu queria. Passava num estágio, queria fazer aquilo e seguia. E fazia, no meu tempo, a gente podia ir qualquer horário no hospital. Eu acompanhava a cirurgia até de madrugada. Primeiro transplante renal que eu vi, fiquei maravilhada. E fiquei muito envolto naquele mundo. Nos últimos anos da faculdade, que a gente chama internato, né? Em alguns estados se chama estágio de doutorando, eu fiquei entre medicina comunitária e ginecologia, porque eu gostava muito da medicina comunitária, de como ela funcionava. Os lugares que eu acompanhei eram muito interessantes, fazia o acompanhamento da família, então às vezes tinha ideia por coisas que estavam por trás daquela doença, que é excelente, excepcional. Mas eu gostava muito de ginecologia. E eu tenho uma professora que eu amo, até hoje nós temos contato, que é a doutora Maria Celeste Osório Vender, e me disse, poxa, Patrícia, se você fizer ginecologia e obstetrícia, depois quiser trabalhar em medicina comunitária, você também pode, por que não tentar? E aí eu me inscrevi na prova de residência, e entrei na residência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o local onde o meu curso de medicina também tinha estágio. Eu fiz a medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E assim eu fiz ginecologia e obstetrícia. E aos poucos, dentro da minha própria escolha, eu fui mudando. Então, quando eu me formei, eu fui morar no Rio de Janeiro, porque na ocasião eu casei com um carioca e fui mudar para lá, e lá eu estabeleci a minha vida. Trabalhava no posto de saúde, fazendo um trabalho meio de medicina comunitária, que era o que eu gostava bastante, mas também muito voltado para a saúde da mulher. Nós fazíamos encontros com as gestantes, a gente tinha horta comunitária para fazer o uso de ervas ligadas a algumas doenças, a gente dava aula na escola da região. Eu trabalhava numa ilha, trabalhei na ilha de Paquetá, e fazia educação em saúde. Então eu conseguia misturar a parte da educação, né, meu lado professor, com o meu lado médico ao mesmo tempo. E foi um período da minha vida muito legal, muito satisfatório. Depois me separei, vim para o sul, estou aqui agora, moro na região sul, moro em Chapecó, e nessa trajetória não só o meu gosto pela área foi mudando, como também o meu modo de olhar foi se aprimorando. Então hoje, além da ginecologia, né, da coleta de preventivo, cirurgia ginecológica, eu faço muito obstetrícia, que foi o nicho da minha especialidade, que eu me apaixonei depois que eu comecei a estudar mais a fisiologia real do parto. O que a gente aprende na faculdade é, infelizmente, muito longe do que acontece no real. Eu vou explicar o que. Não estou falando das doenças. Eu tive uma formação excelente, de uma carga de pesquisa científica e de teoria e de discussão de casos raros muito boa. Eu tenho uma bagagem muito boa. Eu aprendi
a fazer muitas coisas que talvez hoje a gente não tenha tanto treino, até por uma questão ética. Então eu aprendi a passar fórceps, quando eu preciso usar fórceps nos meus partos, quando necessário, eu faço com segurança. Eu aprendi a suturar uma episiotomia quando necessário, porque na minha época isso era obrigatório. Na minha época a gente amarrava as mulheres na maca ginecológica para fazer o parto. E eu me lembro de uma vez perguntar para um professor, mas é tão estranho, como é que nessa posição, que com os joelhos apoiados, que nem na posição que a gente coleta preventivo, como é que a mulher vai fazer força? É tão estranho. Não dá para ela botar o pé aqui em vez do joelho? O professor me olhou e falou, que pergunta ridícula, Patrícia, é óbvio que não. E eu me senti a pessoa mais burra do mundo, achando, cara, que bola fora eu dei, que fiasco, né? E agora eu vejo, retornando, olhando com esse outro olhar que eu tenho hoje, esse olhar mais humanizado, eu vejo que, na verdade, era o meu instinto, era a minha intuição já me mostrando que tinha alguma coisa que não estava fechando com aquilo. Ou às vezes, durante o trabalho de parto, o bebê estava saindo bem, o professor falava, faz episiotomia, mas precisa cortar, mas já está saindo dele. Patrícia, depois rasga todo, é horrível de suturar. E eu, meu Deus, outra pergunta idiota. E agora eu vejo que não é preciso. Agora eu vejo que mesmo quando acontece o parto, que acontece alguma laceração, a laceração é muito menos dolorosa para a mulher e muito mais simples de ser suturada, de ser reparada quando necessário. E muitas vezes a mulher nem tem corte nenhum. O neném nasce naturalmente e não acontece nada. Então com essa mudança do olhar, ela foi se dando com o passar do tempo, com as observações, com as críticas, né? Com a visualização de coisas que para mim foram dolorosas, como o filme O Renascimento do Parto, que todo mundo adora. No primeiro momento aquilo me chocou, porque parecia que eu estava sendo pessoalmente agredida, né, pelas coisas que eu fazia. Quando eu parei para pensar e vi que não, também eu segui, não foi bem assim, eu segui uma orientação, eu segui o que me foi ensinado, mas graças ao nosso poder de livre-arbítrio, eu pude estudar outras coisas e fazer opções. E agora a minha opção está no meio termo entre o que eu aprendi no passado e o que eu estou vendo hoje. O que a gente consegue aplicar na prática, ligando o saber científico com o saber observacional, com o que a gente vê acontecendo na fisiologia, com o que a gente pode aprender com as nossas ancestrais, com as nossas parteiras, com as pessoas que vieram antes, com a minha bisavó, né? Que foi a parteira da família, a minha bisavó, que é da minha família paterna, era escrava, foi escrava até os 10 anos de idade, a minha família paterna é negra, e ela não teve uma formação formal, mas era uma parteira e trabalhou muitos anos com vários médicos, tinha um poder de observação maravilhoso, falava um português corretíssimo, tanto que meu pai só observou que ela não sabia ler, quando ele entregou para ela o diploma de formado dele na faculdade de engenharia e viu que ela segurou ao contrário. Porque ela nunca deixou transparecer que não tinha o saber formal, porque a sabedoria dela era tão grande e tão bonita e tão cheia que isso talvez não fizesse tanta diferença. Então o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer, quero trazer um momento de reflexão para que isso é para todas as profissões, que a gente possa se orgulhar do que a gente faz, porque o que a gente faz com amor, a gente faz bem, a gente não faz de peito aberto e está sempre aberto para aprender coisas novas, para mudar. Porque a gente está aqui é para se aprimorar, para ser cada vez melhor. Então, enquanto a gente puder mudar, a gente pode dizer que a gente está exercendo com louvor a profissão que a gente escolheu. Então, hoje, nesse dia 30, apesar de muitas coisas bem delicadas da minha profissão, né? O burnout, né, aquele excesso de trabalho, vendo tantos colegas às vezes adoecerem pelo excesso de trabalho. Às vezes não tanto excesso em número, mas a carga psicológica, dependendo de onde você trabalha, você às vezes é quase que obrigado a tomar certas condutas. Você tem um excesso de horas de trabalho para ter o poder aquisitivo que você imaginou. Você às vezes se submete a fazer coisas que você não estava muito afim, né? E acaba adoecendo por causa disso. Apesar de algumas pessoas estarem assim, né? Eu acho que serve de reflexão para a gente parar um pouquinho e pensar o que eu quero da minha vida, qual é a minha missão dentro da minha profissão, o que eu posso melhorar, o que eu posso aprimorar e deixar transparecer sempre isso, né, para as pessoas que nos rodeiam, porque todo mundo faz parte da nossa evolução. A cada dia que chega uma paciente aqui com alguma coisa nova, às vezes ela me traz saberes que eu
imaginava, a gente poder agregar isso na profissão é muito compensador. E eu estou muito feliz, encerro esse meu 22º ano de formada com uma tranquilidade muito grande no meu coração e com a certeza que eu escolhi a área certa de atuação. Obrigado a vocês que fizeram parte dessa história. Meus professores, meus alunos e as minhas pacientes, que acertando ou errando, mas sempre no intuito de acertar, de fazer o meu melhor, eu consegui chegar até aqui. Obrigada.